Fala rapaziada, você já ouviu alguém dizer só a Bíblia basta, né? Ou a tradição dos homens não tem valor? Pois bem, hoje nós vamos provar com base na própria Bíblia, tá? Que a tradição e o magistério da igreja são partes essenciais da fé cristã e que foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo. Então prepare-se para o mergulho profundo nas Escrituras e na fé católica. Para começar, vamos entender o que é tradição e o que é magistério, e onde tudo isso aparece nas páginas da Sagrada Escritura. Pegue sua Bíblia, sua mente aberta e seu coração disposto à verdade, porque esse vídeo aqui vai ter muita verdade, tá? Vamos entender o que é tradição e magistério. Na fé católica, a revelação de Deus, nos chega por três fontes inseparáveis, tá? A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. A Escritura é a palavra escrita de Deus, ou seja, os livros, os pergaminhos. A tradição é a transmissão viva da fé dos apóstolos, ou seja, oralmente e tudo. O magistério é o ofício de ensinar dado por Cristo aos apóstolos e seus sucessores, bispos em comunhão com o Papa, Exemplo simples, é como um tripé. Tire uma das pernas e tudo cai, cara. A fé cristã não foi construída sobre um livro, mas sobre uma comunidade viva. A Bíblia, por exemplo, ela foi fruto da tradição. Antes da Bíblia existir como conhecemos hoje, a fé cristã já estava viva e sendo transmitida oralmente. João capítulo 21, versículo 25. Jesus fez ainda mais outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Ou seja, nem tudo que Jesus fez está escrito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Permanecei firmes e guardai as tradições que aprendestes, seja por palavra ou por carta nossa. Ou seja, Paulo fala de duas formas para transmitir a fé, oral e escrita. Ambas são válidas e inspiradas. O magistério, foi estabelecido por Cristo. A gente vê em Mateus 28, capítulo, versículo 19 ao 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinados a observar tudo que eu vos ordenei. Lucas, capítulo 10 ao 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Não quem eu escrevo, a mim escreve, não. Quem vos ouve, a mim ouve. Mateus, capítulo 16, versículo 18 ao 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, Cristo não escreveu livros, ele escreveu na alma dos apóstolos, deu a eles autoridade e mandou ensinar as pessoas, as comunidades. Isso é magistério, tá? Toda revelação, precisa de interpretação autêntica. Deus não deixaria a verdade ao gosto de cada um, como Lutero fez aí, quero dizer nada, mas removendo um monte de livro, fazendo traduções erradas e equivocadas da própria Bíblia. Por isso ele estabeleceu mestres autênticos. Agora vamos aqui, rapaziada, sobre a tradição nos tempos apostólicos. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai as tradições como eu as ensinei. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam capazes de ensinar também os outros. Aqui, a gente tem 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens fiéis e os outros. Isso aqui é pura tradição viva. Agora vamos a citação de Santo Irineu, que foi ali no século II depois de Cristo. Onde está a igreja? Aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a verdade. Então, sem a tradição, magistério, não há Bíblia. A Bíblia, como a conhecemos, ela só foi definida no Concílio de Hipona, depois, 393 anos depois de Cristo. E no Concílio de Cartago, que é 397 depois de Cristo. Com a autoridade da igreja, foi a tradição guiada pelo magistério que nos deu a Bíblia. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui simples para você. Se você acredita só na Bíblia, como sabe que os livros certos estão nela? A Bíblia não traz uma lista de seus próprios livros. Quem fez isso foi a igreja. Vamos refletir agora sobre o erro da sola escritura.
O princípio da sola escritura, somente a escritura, defendido por Lutero, ele não é bíblico. Por quê? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia da escritura é de interpretação pessoal. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 ao 31. Felipe perguntou ao eunuco: entendes o que leis? Ele respondeu: como posso, se ninguém me explica? Tá vendo, cara? Até mesmo a leitura bíblica precisa de ajuda de quem tem autoridade. Isso é o magistério. Vamos lá sobre a igreja como coluna da verdade, né? Que na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja do Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Ou seja, a Bíblia diz que a igreja, e não o texto, é a coluna da verdade. A escritura depende da interpretação viva da igreja. Vamos agora responder objeções dos protestantes. Tá? Objeção primeira, que é a que eles mais usam, tá? É a tradição dos homens é condenada pela Bíblia. Resposta, vou dar uma resposta aqui simples. Marcos capítulo 7 ao 8 condena tradições que anulam a palavra de Deus, mas não todas. Agora vamos à segunda objeção. A Bíblia é suficiente. Ou seja, não. A Bíblia é a autoridade máxima, mas não exclusiva. Ela mesma aponta para uma autoridade viva. Agora vamos a uma objeção 3, que eles usam muito também. Só o Espírito Santo me guia. Agora vamos dar uma resposta simples. O Espírito Santo guia a igreja como o corpo de Cristo. Ele não se contradiz em milhares de interpretações pessoal, como a gente vê em milhares de denominações protestantes, cada uma acreditando que o Espírito Santo guia ela e cada uma acreditando em uma coisa diferente da Bíblia. Vamos chegar aqui numa conclusão, tá? A tradição e o magistério não são inimigos da Bíblia, são seus guardiões. Foi por causa da tradição que a Bíblia chegou até nós. Foi por causa do magistério que ela foi corretamente interpretada ao longo dos séculos. Se você ama a Bíblia, ame também a igreja que a preservou. Se você quer seguir Cristo, siga a igreja que ele fundou. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Cristo está conosco na sua igreja viva, apostólica, santa e católica. Então, rapaziada, curta, compartilhe e inscreva-se aí no canal para mais vídeos como este. E lembre, nossa fé é racional, histórica e bíblica. Paz e bem, Deus te abençoe.